Então, teve que mudar aqui o celular, porque a gente é inexperiente nessas lives aqui. Hoje em dia todo mundo está fazendo, né? Mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. O objetivo é esse, e trocarmos algumas coisas para a gente ter uma vida mais tranquila sobre essa terra, né? Nós temos assim, durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nas nossas lares, no nosso trabalho, na nossa escola, sempre é um desafio nós sermos pessoas melhores, né? E para sermos pessoas melhores é necessário sabedoria, né? E nós que buscamos a Deus, que desejamos de Deus uma sabedoria, devemos estar, como diz Salomão, né? Ansiando, buscando, desejando ansiosamente pela sabedoria. Que a sabedoria ela nos leva a caminhos de paz, de tranquilidade, acalma nossa alma nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia. E também a sabedoria nos ensina a viver, né? Nos ensina a sermos pessoas melhores. Então hoje nós vamos falar algumas coisas sobre isso aqui, né? Os irmãos aqui estão chegando. Travou, tá falando. Deu uma travada. Giovanni disse que eu não posso falar, tá? Deixa aí. O Giovanni disse que eu não posso falar, mas eu não aguento, eu falo. Tá tudo certo aí? Tudo bem? Posso começar ou ainda tá cedo? Espera um pouquinho. É 17h03, né? Então, meus amados, nós temos aí, vamos falar um pouquinho antes de começar com a palavra, né? Nós estamos passando, vocês sabem muito bem, porque vocês ligam a televisão todo dia, quem vê jornal, sabe que todo dia é a mesma notícia, né? Então, nós estamos clamando ao Senhor, pedindo pelas pessoas que estão nos hospitais, orando pelas famílias também, porque quem tem suas famílias, que nem o nosso amado pastor Sérgio, que está internado, que devemos orar por ele também, pela sua casa, pela sua esposa, são muito amados da gente. Então, devemos nunca esquecer das pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão sofrendo, devemos nos lembrar sempre delas. Bom, hoje nós vamos compartilhar um texto aqui, que é um texto curto, é um versículo apenas, que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Só um problema técnico, peraí. Desculpa, chegou o contra-rega aqui. Tá bom? Então, tudo bem. Nós vamos ler um versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, o título que está nesse capítulo é assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E diz assim no versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Só isso, não vou ler o 2 não. Então vou repetir de novo. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, ali o apóstolo Paulo, ele sabemos muito bem que ele tem um chamado, ele teve um chamado na sua vida. E aqui ele está dizendo que ele cumpriu o seu ministério. E ele tinha esse ministério, e a base do ministério de Paulo é aqui: segundo a misericórdia que nos foi feita. Se nós recebemos pela graça, nós recebemos a graça de Deus, nós devemos dá-la também gratuitamente.
Então ele recebeu esse ministério segundo a misericórdia que foi feita a ele, e da mesma forma ele conduziu esse ministério segundo a misericórdia que ele recebeu de Deus. Paulo, amados, ele recebeu um chamado e ele foi obediente ao seu chamado. Ele próprio diz isso, né? Queremos ter essa ousadia no final da nossa carreira de podermos dizer isso como o amado irmão Paulo cumpriu fielmente a sua carreira. E para nós realizarmos o nosso ministério, a nossa carreira, aquilo que está para nós fazermos, né? Nós precisamos ser fiéis e saber o que é que temos que fazer. Nós temos um ministério na nossa vida, todos nós temos um ministério na nossa vida. E para desenvolvermos esse ministério, nós precisamos estarmos atentos aos instrumentos necessários dentro de nós que precisamos ter. Paulo, para ser Paulo, o apóstolo Paulo, antes dele ser chamado pelo Senhor, ele mesmo se disse que ele era fariseu dos fariseus. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Era um homem estudado, era um homem erudito. E Deus precisava desses atributos em Paulo. Deus precisa dos nossos atributos para o ministério que ele nos separa. Muitas vezes, né, a gente fala, não, mas eu não sou apóstolo Paulo, mas não importa. Lembra quando nós lemos na Bíblia a respeito dos galardões? A um deu 10, a um deu 5, a um deu 1. E o Senhor perguntou dos galardões à medida que ele deu. Não importa o que você recebeu, não importa o que eu recebi. O que importa é que sejamos fiéis com aquilo que temos. E temos que nos preparar e preparar muito bem. Tanto que a palavra diz assim, aquele que ensina, esmere-se por fazê-lo. Ou seja, nós precisamos ser dedicados, amados. Precisamos ser dedicados. Nós vivemos em um tempo difícil, todos os tempos são difíceis, mas tempos que nos roubam a dedicação. Para pensar o tempo que você fica numa rede social, que você acompanha uma discussão em rede social, uma briga em rede social. Eu não acredito que seja o caso de ninguém aqui nesse momento que está nos assistindo, mas eu falo mesmo lá assim, as pessoas que eu conheço lá na escola às vezes comentam de Big Brother. Você imagina uma televisão, uma emissora de televisão que ganha dinheiro para confinar pessoas e eles já escolhem o perfil exato dessas pessoas, não são aleatórios. Eles colocam homens machistas, eles colocam mulheres bonitas, eles colocam mulheres sensuais, eles colocam pessoas problemáticas, pessoas que polemizam. E as pessoas passam horas e horas e horas vendo isso, ou vendo o seu tempo precioso correr pelos dedos como água. Devemos lembrar que nós temos um chamado, nós temos uma vida nessa terra e devemos fazê-la e vivê-la da melhor forma possível e precisamos nos preparar para isso, meus amados. E vemos que o apóstolo Paulo também disse assim, aqui nesse versículo, no versículo 1, que ele tem esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita e por isso não desfalecemos. Nós não devemos nos desfalecer. E quem está falando isso é aquele que passou por açoite, passou por naufrágio, passou por perseguição, passou por traição, passou por tanta coisa. Não desfalecemos, amados, porque temos um ministério, temos algo que cumprir na nossa vida e temos que fazer isso muito bem. E sabe, eu não sei porquê, em que momento que ocorreu isso. Às vezes a gente tem uma ideia errônea
de que o cristão, para ser cristão verdadeiramente e para ele dar exemplo no mundo, ou ser uma pessoa que fala do bom nome de Jesus, às vezes ele precisa ser incompreendido ou ser perseguido. Não, amados. Separei um texto aqui que fala a respeito da igreja primitiva, lá em Atos. E olha que interessante que eles falam aqui. Ele diz assim, em Atos no capítulo 2, versículo 46. Eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha a simplicidade, amados. A simplicidade do evangelho é uma coisa tão linda que nós temos que olhar para as nossas vidas, né? Eles iam de casa em casa, eles partiam pão, eles tomavam as suas refeições, e diz aqui, com alegria e singeleza de coração, um coração singelo, um coração grato. Estavam junto com os irmãos, que coisa mais linda, louvando a Deus. E sabe que lindo? Aqui, quando eles estavam fazendo a obra de Deus, que essa é a nossa missão, amados. A missão não pensa que é você ser apóstolo, entendeu? Ou ser um grande pastor, ou ser um grande músico. A nossa missão é cumprir o nosso ministério, os talentos que o Senhor nos deu. E sabe, enquanto a igreja está exercendo esse amor, essa misericórdia, essa graça, sabe o que acontece? O Senhor acrescentava dia a dia. Quem acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos? Quem? O Senhor. O Senhor acrescenta, amados, e nós descansamos nele. Olha que coisa mais maravilhosa. As nossas ações, queridos, elas estão expostas no nosso cotidiano. Nós devemos ser pessoas amáveis, sensíveis, humanas. Devemos exercer a nossa vida com misericórdia, como recebemos misericórdia do Senhor. Como eu ministrei com os irmãos da outra vez, acho que foi na sexta-feira, né? Falei sobre isso. Como nós devemos amar e ter um coração cheio de amor e de bondade, né? E tem outro texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, que nós não devemos nos conformar com este século, mas tem uma orientação, não é só nos conformarmos e dizermos, ai, que mundo perdido, ai, como as pessoas estão malvadas, ai, como... Não! Você não se conforma, mas você tem uma ação. Nós cristãos temos ações. Nós devemos viver a nossa vida com ações, com atitudes. E aqui diz assim, transformai. Nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que transformar a sua mente para receber o melhor de Deus. Não é com essa mente do mundo, não é com essa cabeça do mundo, não é com as histórias do Facebook, não é com a política. A renovação da nossa mente está nesse evangelho segundo a misericórdia, amados. A vontade de Deus é que vivamos uma vida plena e não nos amoldarmos a esse século, as fofocas, as intrigas, diz-que. Ai, tô magoadinho, o irmão falou uma coisa, tô magoadinho. Ai, meu filho falou aquilo lá e não consigo nem dormir. Amado, supera essas coisas. Transforma a tua mente, uma pessoa saudável. Uma pessoa que pensa estratégias de mudança. Você quer ver uma estratégia de mudança na tua vida? É além de você ter sempre essa ideia de transformação, é você olhar como Jesus faria no teu lugar. Esse é um excelente exemplo. Então, tem lá no livro de Eliseu uma passagem bem conhecida que os irmãos conhecem, que é lá
quando os sírios, eles estavam atacando Israel. E por algumas décadas, né, até séculos, houve uma animosidade, houve guerra, né? Parava aqui, parava ali, mas havia guerras entre Israel e os sírios. E o que aconteceu? E eles queriam estar guerreando e vencer, obviamente, Israel, mas Israel tinha Eliseu. E Eliseu era um profeta de Deus, e toda vez que eles tentavam atacar em algum lugar, Eliseu falava para o rei de Israel e isso não ocorria. E o rei da Síria ficou muito bravo, ele disse, mas como que eles sabem disso? Ele falou, olha, que lá tem um profeta. Ah, é? Tem um profeta? Bom, eu não sei se ele acreditou, se ele não acreditou, porque o texto bíblico não fala. Mas eu sei que ele lá, o texto diz que ele mandou carros, cavalos, aumentou a tropa, um monte de soldados foram lá e cercaram a casa de Eliseu, que falavam onde Eliseu estava, cercaram a casa de Eliseu. E Eliseu tinha um moço que estava junto com ele, que o servia. E quando o moço viu aquele exército enorme, ele disse, ai meu Deus, o texto bíblico diz exatamente isso, eu estou imaginando ele, ai, o que eu faço? Isso é nós, com a nossa mente do mundo, né? Não vos amoldeis a este século, o temor, o medo, a ansiedade. E Eliseu, ele traz bem a figura daquele que descansa no Senhor, né? Porque a confiança dele era tão grande que ele disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Eliseu não pediu a libertação porque ele já sabia, pela fé, ele já sabia que o Senhor ia dar libertação para eles. E o moço viu. E depois, o segundo pedido, ele disse, Senhor, fere-os de cegueira. E eles ficaram cegos e não conseguiam enxergar nada. E Eliseu foi lá fora e falou, olha, vocês estão no lugar errado. Vocês vieram no lugar errado. Eu vou levar vocês no lugar certo. Eu vou conduzir vocês. Olha a estratégia dele. E Eliseu conduziu-os até o centro de Samaria, onde estava todo Israel e onde estava também o rei. Estava lá. E eles abriram, a cegueira passou quando eles estavam ali cercados no meio e viram-se cercados pelos inimigos. E o rei virou para Eliseu, né? E disse assim, vamos feri-lo, Senhor, vamos feri-lo, meu pai, falou para o profeta. Ele disse, não, de forma alguma, rei, você vai ferir quem ferir eles, você não vai feri-los. Olha, os inimigos você não vai ferir. Prepara um banquete, dá comida e bebida e despede-os. Depois dessa grande vitória, obviamente o rei obedeceu e fez isso. Deu comida, deu bebida, eles se fartaram e eles disse, pode ir embora para o seu país. E eles foram. Sabe essa estratégia maravilhosa de Eliseu, queridos? O que aconteceu historicamente? A Síria parou de guerrear contra Israel. Olha a estratégia de Eliseu. Se Eliseu, eles poderiam ter matado todo aquele exército, porque era um tempo de guerras e de mortes. Mas a estratégia de um homem de Deus, que vê além das aparências, vê além do seu século, vê além da sua geração. Eliseu viu além da geração, porque ele não se conformou com este século que ele vivia. Mas ele transformou pela renovação da mente. Ele falou, por que eu vou matar os meus inimigos? Eu vou dar um banquete para que eles vejam ao Deus que nós servimos. E eles foram para lá e acabou essa guerra.
Então, meus amados, olha que coisa maravilhosa. O Senhor veio nos trazer as boas novas. E as boas novas na nossa vida, ela gera o bem em nós. Ela tem que gerar o bem. Ela tem que gerar uma vida nova. Ela tem que gerar em você o desejo de falar de Jesus, desse Jesus que transformou a sua vida. Desse Jesus que te dá paz. Que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve nas nossas vidas. E nós ficamos tranquilas, em paz, descansados no seu colo. E Jesus, quando iniciou seu ministério, ele entrou na sinagoga num sábado e ele abriu o livro de Isaías, no capítulo 61 de Isaías, versículo 1. E ele leu esse texto que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar. Ele me trouxe também para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. E ele, quando terminou de ler essa passagem no versículo 1, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Nosso ministério, Jesus estava dizendo que se cumpriu porque essa foi a missão de Jesus. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele disse: se eu, sendo o vosso mestre, lavei os vossos pés, fazei vós o mesmo. Se Jesus veio com essa missão, amados, o nosso mestre, essa também é a nossa missão. A nossa missão é pregar as boas novas, aleluia, aos quebrantados, aqueles que estão com o coração apertado, os quebrantados de espírito, os quebrantados de alma, curar os quebrantados de coração. E veio trazer libertação aos cativos, aqueles que estão presos em cadeias invisíveis, cadeias da culpa, cadeias do medo, cadeias da ignorância. Jesus veio quebrar todas as cadeias, Jesus veio romper os grilhões, pôr em liberdade os algemados. Ele veio trazer libertação. Esta é a mensagem do reino de Deus, meus queridos. Essa é a vontade de Deus para vivermos esta vida plena com sabedoria. E também eu gostaria de trazer um exemplo disso, né? Porque assim, a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Nesses meus anos de vida eu tenho experimentado tanto isso, amados, tanto, eu louvo tanto a Deus porque eu tenho experimentado essa bondade de Deus na minha vida. E muitas vezes nós pensamos que podemos fazer alguma coisa pela nossa força, mas nós não conseguimos. Essa renovação da nossa mente, transformação da nossa mente se dá pelo Senhor quando nós o buscamos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, amados, nós podemos dizer que uma vez eu li uma professora de filosofia que deu um exemplo que eu achei muito bonito, que eu vou utilizar aqui para finalizar essa mensagem. Ela disse assim que muitas vezes
nós queremos fazer algumas coisas na nossa vida através de fraquezas nossas, de vidas, de coisas que não são a bondade. Então nós só conseguimos alguma coisa transformador na nossa vida, e isso ela está falando enquanto filosofia, quando nós praticamos o bem, a dignidade, valorizamos a dignidade humana, valorizamos o respeito, o amor próprio. Agora eu trago para esse mesmo exemplo, eu trago para o reino. Se você pega, o exemplo que ela deu, se você pega a limalha de ferro e você coloca ela numa folha de papel, você sabe o que é limalha de ferro, né? Quando você raspa, principalmente serralheiros, né? Não é serralheiro que fala. Bom, que corta o ferro ali, é serralheiro mesmo. Então, aí fica aquela limalha, aquele pozinho, mas é um pozinho de ferro. Aí você pega, imagina que você pega um papel sulfite, coloca um monte de pozinho de ferro, essa limalha, ela chama limalha de ferro. E aí eu te dou uma tarefa. Eu falo assim para você, faça um quadrado perfeito nessa folha de papel com a limalha. Então você tenta fazer com a mão, você não consegue muito. Aí você pega, você tem que usar a cabeça. Você fala assim, não, eu vou pegar uma espátula. Aí você pega a espátula, você vai trazendo para fazer um quadradinho perfeito. Você luta. A janela tá aberta, bate um vento, você tenta de novo. Você terminou de fazer, você respira, você não consegue. Porque a fragilidade humana, ela não permite, muitas vezes, que a gente consiga fazer as coisas que nós queremos. Mas, essa mesma tarefa que eu dei para você, se você pegar um imã, sabe o que é um imã, né? Aquele que puxa o ferro. Se você colocar esse imã embaixo da folha de sulfite, sabe o que vai acontecer? A limalha é puxada pelo imã. E se esse imã for em forma de um quadrado, você vai ter exatamente um perfeito quadrado em cima dessa folha de sulfite. Sabe por quê? Porque o imã atraiu. Sabe o que é esse imã na tua vida? É Jesus. E quando você se dispõe a oferecer sua vida, a viver as boas novas, a viver esse evangelho de amor e de misericórdia, a estar na mão dele, a se colocar na mão dele, você vai ver essa transformação, porque ele, esse mesmo Deus que estava lá em Eliseu, cercando a casa de Eliseu, e que falou, orou e disse, Senhor, mostra para o moço. E o moço viu aquele exército e o milagre se completou plenamente quando eles foram embora e ali o Senhor deu a vitória. É o mesmo Deus que opera no teu coração, porque Ele veio para os quebrantados de coração. Ele veio para te curar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Cabe a você entregar os teus caminhos. Buscá-lo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu espero que essa palavra possa te dar o desejo de buscar no Senhor a renovação da sua mente, para que você não ande segundo o presente século, segundo as coisas dessa terra, mas que você possa desfrutar plenamente de Deus na tua vida. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe e que o Senhor nos guarde. Amém?